Peço que os irmãos encontrem aí nas suas Bíblias o livro, a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 6. Filipenses capítulo 1, a leitura do verso 1 ao 6. Filipenses capítulo 1, versos de 1 a 6. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós iniciaremos uma série em Filipenses. Nós vamos começar agora com o capítulo 1 e, assim como o Senhor nos permitir, iremos na sequência até cobrirmos toda essa carta. Para introduzir, meus irmãos, esse primeiro capítulo, o primeiro verso, gostaria de relembrar uma história que aconteceu. Conta-se na época da corrida espacial, um dos maiores eventos da humanidade. O homem chegou à Lua e nessa chegada à Lua, um evento que se conta é que o presidente John Kennedy foi visitar uma das instalações da NASA, ali no local onde estava construindo aquele projeto Apollo, e encontrou ali não um engenheiro, mas um faxineiro que estava trabalhando. E ele perguntou àquele faxineiro: meu jovem, o que é que você está fazendo aqui? Ao que ele respondeu: senhor presidente, eu estou ajudando a levar o homem à Lua. Essa era a compreensão que ele tinha do seu trabalho. Essa história é contada para exemplificar como cada peça é essencial em um projeto, como cada pessoa é essencial naquilo que faz. Ele poderia simplesmente dizer que estava varrendo o chão, mas ele entendia que aquele processo que aos olhos da maioria poderia parecer insignificante era tão essencial quanto o projeto, o trabalho dos engenheiros, dos mecânicos e de todos aqueles que estavam envolvidos de maneira mais direta na levada ou no envio do homem à Lua. É isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui nesses primeiros versos. Paulo está nos ensinando a cooperação, está nos ensinando como devemos cooperar uns com os outros, principalmente no sentido de liderança e liderados, oficiais da igreja e a igreja de maneira geral, e como cada parte, como cada pessoa é essencial na elaboração e na execução desse projeto chamado Evangelho, desse projeto chamado Igreja. Precisamos entender então qual o contexto da carta de Filipos. Primeiro precisamos entender o que foi essa cidade. Filipos é uma cidade colônia de Roma, uma cidade importante e famosa e histórica desde a época de Cristo. Por que ela é famosa? O nome que ela carrega é o nome de Filipe. Talvez você não conheça ele, mas certamente conhece o seu filho, Alexandre o Grande. Foi Filipe, o macedônio, quem fundou essa cidade, quem conquistou e fundou e nomeou essa cidade.
Você conhece o que Alexandre o Grande fez, as suas conquistas, daí o nome de Magno, de grande, conquistando exércitos muito maiores que os seus, conquistando nações mais antigas que a sua, com novas táticas de guerra. Mas tudo isso ele fez sobre a base daquilo que Filipe construiu. Então, apenas do ponto de vista histórico, essa cidade já era famosa e uma cidade histórica desde a época de Cristo, e as pessoas visitavam essa cidade simplesmente por conta disso. Ela é a cidade nomeada pelo pai de Alexandre o Grande. Mas existe mais um evento que tornou essa cidade ainda mais importante e ainda mais digna de nota, que foi um evento conhecido da gente também, pelo menos conhecemos esses personagens. Você deve conhecer Cássio e Brutus, o de William Shakespeare falou daquela obra Até Tu, Brutus. Brutus e Cássio enfrentaram Marcos Antônio e Otaviano justamente em Filipos, e nessa cidade Marcos Antônio e Otaviano venceram Brutus e Cássio e comemoraram ali em Filipos, reedificaram a cidade de Filipos e estabeleceram aquela cidade como uma colônia romana. Nós precisamos entender isso porque essa cidade está permeada pelo orgulho nacionalista. Eles são orgulhosos. Apesar de não estarem em Roma, eles são cidadãos romanos. Pendão como orgulho. Nós vamos ver ecos disso quando Paulo é açoitado e depois, lá no finalzinho, ele revela que é um cidadão romano, e é por isso que nós entendemos o temor daquela cidade de ter açoitado um cidadão romano sem um devido julgamento. Eles tinham orgulho da sua cidadania. Depois que essa batalha aconteceu, essa batalha no ano 42, entre Cássio e Marcos Antônio, essa cidade foi estabelecida como uma colônia romana, uma cidade basicamente onde os melhores soldados, aqueles que tinham servido a pátria de maneira satisfatória, eles iam para essa cidade e ali eles gozavam de uma espécie de aposentadoria. Quando eles eram bons soldados, bons generais, bons governantes, eles recebiam uma espécie de premiação. Essa cidade então tinha a camada mais alta da sociedade no sentido de bons soldados. Eles entendiam o que era a cidadania romana. Nós precisamos entender isso justamente por conta desse sentimento que eles têm de pertencimento. Fora de Roma, eles acreditavam que eram cidadãos romanos. Não simplesmente uma cidade que é subserviente a Roma, não uma cidade que paga impostos a Roma, mas todos aqueles que nascem ali são cidadãos romanos. Isso tem um significado. Não é simplesmente uma cidadania, mas isso traz benefícios políticos. Isso traz prestígio social. É interessante a chegada de Paulo ali nessa cidade. É interessante como Paulo encontra nessa igreja a perseguição, encontra a resistência, encontra nessa igreja, logo de cara, quando ele oferece a graça do Senhor, expulsando os espíritos daquela jovem, os espíritos de adivinhação, mas ele recebe como pagamento a perseguição e o açoite. Ele é açoitado, preso, humilhado, algemado. Naquela história que nós conhecemos, onde ele está com Silas ali na prisão, louvando ao Senhor. Depois temos essa situação que acabei de falar, de que ele revela que é romano, e as coisas são apaziguadas um pouco, mas ao mesmo tempo ele diz, por favor, se retire dessa cidade. E Paulo então tem que sair daquela cidade, uma espécie de troca. Eu saio e a igreja permanece viva. Eu saio e o evangelho continua aqui. No entanto, quando Paulo lembra dessa igreja, ele lembra dessa igreja com carinho. Ele lembra dessa igreja de maneira especial, porque essa igreja continuou o ajudando desde aquele momento até o último instante da sua vida. Essa carta que ele está escrevendo é uma carta da prisão. Acredita-se que ele ainda vai ser solto e ele vai manifestar essa esperança aqui, mas de qualquer forma Paulo está preso. Paulo é abandonado por muitos, mas ele diz, vocês não me abandonaram. Essa igreja está junto com ele, é cooperadora de Paulo do início ao fim, mesmo quando outras igrejas não estão mais cooperando, mesmo quando amigos preciosos abandonam Paulo. Essa igreja continua cooperando com ele, essa igreja tem um lugar especial no coração dele. Em relação ao orgulho, Paulo vai ter que tratar isso na igreja. Apesar de serem bênçãos, apesar de serem preciosos para Cristo e para Paulo, eles enfrentam alguns problemas, talvez decorrentes
desse orgulho nacional de pertencer a uma cidade dominante e não a uma cidade dominada, a tal ponto de o ponto central da carta de Filipos ser o capítulo 2, do verso 5 ao 11. Ali está o ponto central. Muitas pessoas identificam a carta de Filipos como a carta da alegria. Isso não está errado, de fato, a alegria vai ser um tema constante, mas ele é um tema derivado. O tema principal da carta de Filipenses é o serviço abnegado. Lá no capítulo 2, do verso 5 ao 11, o que comentaristas identificam ali como o ponto central dessa carta, está uma espécie de hino de louvor a Cristo, descrevendo aquilo que ele realizou, que ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser como Deus, da sua forma, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de um servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhando e tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o resumo do ensino apostólico, o resumo do Evangelho, o resumo daquilo que Paulo quer que os filipenses massifiquem em sua mente. Vocês precisam se atentar para isso, de que Cristo, sendo o maior de todos, Cristo sendo o mais poderoso de todos, no nível de grandeza sendo o próprio Deus, ele não se apega à sua grandeza, pelo contrário, ele se esvazia, ele assume uma forma de servo, se humilha, ele vem para humilhar entre os homens, de maneira mais desprezível aos olhos humanos, não rico, não poderoso, não entre os mais influentes da sociedade, mas entre os pobres, se humilhando, carregando o nosso pecado. E ele vai dizer, mas Deus o exaltou através da humilhação. E aquilo que Cristo fez foi um serviço abnegado. Não é simplesmente que Paulo está dizendo, olha, imitem a Cristo. Isso seria muito simplista. Cristo fez isso e você então imite o que ele faz. Claro que devemos fazer isso. No entanto, o que Paulo está falando não é uma espécie de teologia legalista. Se Cristo fez, você faz também. Não é tão simples assim, mas é muito mais profundo e muito mais essencial. É aquilo que Cristo realizou, transformou completamente, essencialmente quem nós somos e toda a natureza. E a partir disso que ele fez, de aquilo que ele realizou, então nós agora conseguimos, de fato, negar a nossa natureza também e servir uns aos outros. Nesse sentido, então, a teologia de Paulo é uma teologia e uma eclesiologia diaconal. Eclesiologia diaconal no sentido de que é uma eclesiologia do serviço. Você quer entender o que é uma igreja? A igreja é Cristo nos servindo, nós servindo uns aos outros. Isso é a igreja. Não procurando aquilo que é propriamente seu, mas procurando o interesse do que é do outro. Procurando o interesse do outro, você estará servindo ao mesmo tempo que você é servido. Paulo então ensina que devemos servir como Cristo serviu. Nós não devemos ser orgulhosos, porque Cristo não foi orgulhoso e tinha todos os motivos para ser. Ele tinha poder, ele tinha eternidade, ele tinha glória, mas mesmo assim ele abre mão disso para nos servir. É por isso então que dentro desse relacionamento da igreja, dessa cooperação na igreja, nós devemos olhar para algumas situações, devemos atentar para essas situações de cooperação. É interessante que ele vai falar aqui basicamente dessa relação entre liderança, entre oficiais e entre a igreja de maneira geral. Ele vai falar dessa relação dele mesmo como pastor, com a relação que ele tem com a igreja que está cooperando com ele no Evangelho. E como é que essa cooperação serve de modelo para nós. Por isso, meus irmãos, o nosso tema para o nosso texto é a cooperação entre igreja e liderança. A cooperação entre igreja e liderança. Em primeiro lugar, é uma cooperação no santo serviço. Paulo e Timóteo, verso 1. Servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo apresenta a igreja aqui sem necessidade de fazer uma defesa do seu apostolado. Se você tem intimidade com os outros textos de Paulo, quase em todas as outras cartas, ele faz questão de se apresentar como apóstolo. Ele sempre diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso é um título. E por que é que ele precisa fazer isso em outras cartas? Por que é que ele precisa fazer isso na igreja de Corinto, por exemplo?
Ele precisa fazer isso porque a igreja de Corinto sempre está questionando a sua autoridade, sempre está questionando se de fato ele é apóstolo. Ele prega o evangelho, ele planta a igreja, se sacrifica no bom sentido da palavra pelos irmãos, é perseguido por conta dos irmãos. Quando ele se afasta da igreja, o que ele recebe é: será que você é apóstolo mesmo? Será que de fato você tem a autoridade de Cristo? Existem pessoas muito mais capazes, é o que eles dizem para Paulo. A sua palavra é desprezível. E Paulo precisa constantemente, ele escreve quase que uma carta inteira dizendo: eu sou apóstolo de Cristo. Ele apresenta as credenciais do apostolado, e as credenciais dele é sofrimento, perseguição, angústia, porque alguns estavam se apresentando como apóstolos, como uma espécie de pessoas que não enfrentam sofrimento, e ele apresenta as suas credenciais, e ele tem que bater nessa tecla. No entanto, na igreja de Filipos, ele não precisa fazer isso, porque a igreja reconhece a sua autoridade. A igreja de Filipos reconhece que ele é o seu pastor. Então ele dispensa a necessidade de se apresentar como apóstolo. Ele simplesmente diz, como um pastor diz para a sua igreja: quem está falando aqui com vocês é o vosso pastor. E vocês sabem quem eu sou Paulo, o seu pastor. E Timóteo, aquele que está sempre ajudando a Paulo. Não sabemos exatamente porque ele inclui aqui Timóteo, mas provavelmente Timóteo é aquele que está portando a carta e que vai entregar à igreja. Timóteo vai fazer muito isso no ministério de Paulo. E ele inclui Timóteo aqui como esse servo, como ele vai dizer na frente, servos de Cristo. E aqui está então como eles se apresentam. Servos, ele não dispensa. Ele dispensa o ser apresentado como apóstolo. Eu vou dispensar os títulos, eu vou dispensar essa formalidade, mas servo, como ele apresenta em outras cartas, eu preciso manter. Isso é pedagógico, isso nos ensina, porque Paulo se considera como um escravo de Cristo. Ele se considera, tanto ele como Timóteo e todos os apóstolos, ele se considera como um servo do Senhor Jesus Cristo. Não no sentido bonitinho que nós achamos, do servo que escolhe o serviço que vai fazer, mas servo no sentido do escravo que é obrigado a fazer alguma coisa. Ele é obrigado, não por constrangimento, mas por conta daquilo que Cristo realizou na sua vida. Ao mesmo tempo que servo também funciona como um título. Em que sentido? Os servos de Jesus Cristo, os servos do Senhor. E servo do Senhor é um título designado para os profetas. Servo do Senhor é aquele que fala a palavra do Senhor. Servo do Senhor é aquele que anuncia o Evangelho. Quem foi conhecido como servo do Senhor? Moisés, Elias, Eliseu, Davi. Esses homens eram servos, e ele se apresenta aqui como servo de Cristo. A todos os santos em Cristo. Santos, os separados. Aqueles que foram tirados à parte por Cristo Jesus, que foram colocados do lado por Cristo Jesus. Isso aqui identifica que, primeiramente, eles pertencem a Cristo. Eles são separados em Cristo. A forma como ele escreveu aqui dá a ideia de local onde eles moram, o local onde ele foi separado. Imagine aqui um condomínio fechado, e aquele condomínio pertence a Cristo. Imagine um objeto separado apenas para um uso exclusivo de alguém, e aquele uso exclusivo é de Cristo. É importante ter em mente essa percepção espacial e geográfica, porque ele vai dizer que vocês são santos em Cristo, que estão em Filipos, que vivem em Filipos. Lembra que em Cristo. A separação em Cristo. Vocês primeiro são cidadãos dos céus. Vocês primeiro foram separados por Cristo Jesus. E agora vocês vivem em Filipos. Isso aponta para a realidade de que nós somos cidadãos dos céus primeiro, nós temos uma cidadania celestial primeiro, e depois é que nós temos uma cidadania terrena. Mas é importante frisar que essa cidadania terrena essa cidadania terrena, ela influencia como nós pregamos o Evangelho. Como anunciadores de Cristo, como separados do Senhor, ao mesmo tempo nós também firmamos os pés aqui nessa terra,
Firmamos os pés aonde nós estamos, na realidade da igreja local. Localmente, apesar de santos, de habitar a eternidade, nós somos a igreja que está no Benedito Bentes. Os santos em Cristo, a igreja que está no Benedito Bentes. A missão de maneira geral em Cristo Jesus, a missão de maneira especial aonde nós estamos. Porque muitas vezes a compreensão e o entendimento do que seja santo que nós temos é muito manchado pela compreensão do catolicismo. Algumas pessoas até dizem, só quer ser o santinho. Nesse sentido de que você só quer ser perfeito, mas não tem nada a ver com ser perfeito. Tem a ver com estar em um processo de aperfeiçoamento e de estar unido a Cristo. E por que é essencial saber que nós somos santos, que ainda habitamos a cidade onde nós estamos? Porque o santo não é aquele que é separado do convívio dos pecadores. Santo não é aquele que deixa de pecar e que deixa de habitar entre os pecadores e vai para uma montanha viver o monasticismo. Santo é aquele que pertence a Cristo, mas que ainda continua aqui realizando a obra e a missão de Cristo, como servo do Senhor. Ele não fala apenas a toda a igreja no geral, mas ele fala, inclusive, bispos e diáconos. Parece uma redundância aqui de Paulo, e alguns comentaristas identificam como se fosse uma redundância. Paulo diz a todos, e depois ele diz, inclusive, bispos e diáconos. Ora, se ele disse todos, entende-se que no todos já estaria incluídos os bispos e diáconos. Por que é que ele faz essa referência a bispos e diáconos aqui? Ele faz essa referência porque ele quer que nós nos atentemos para esse relacionamento entre igreja e liderança, entre a igreja e os seus oficiais. É por isso que ele diz isso. Eu quero que vocês prestem atenção nesse relacionamento. Alguns comentaristas acham que isso aqui é uma redundância, mas nós devemos aprender desde já que nas Escrituras não existe redundância, existe ênfase. Existe ênfase do autor. Quando algo se repete, é como se o Espírito Santo estivesse com mãos invisíveis apontando para aquele texto, dizendo, preste atenção aqui, isso aqui está sendo enfatizado. Como no seminário costumamos dizer, o papel naquela época era caro. E o Espírito Santo não desperdiçava palavras, não desperdiçava tinta. Por que é que ele diz isso? É porque o relacionamento entre os oficiais, resumidamente, os oficiais da igreja e a igreja, estão em mente aqui. E é por isso que ele diz então no verso 2, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é um conceito amplo, um conceito que mistura achares do mundo grego, do mundo gentílico, e o shalom do mundo judaico. A graça era a saudação padrão dos imperadores aos governantes. Graça era uma espécie de desejo político, era uma espécie de condescendência dos imperadores para com os seus governados, os seus governantes, os seus auxiliares. Graça era aquilo que alguém concedia em relação àquele que era subordinado. Aqui um senhor concedia ao servo. O conceito de shalom para o mundo judaico é o estabelecimento da justiça plena do Senhor, e o shalom é aguardado pelo povo como o dia da restauração. O shalom é o dia onde Deus julga os inimigos do seu povo, onde Deus estabelece a justiça de maneira plena. E Paulo sauda a igreja aqui, e pode às vezes passar até desapercebido, porque nós utilizamos essa expressão comumente no dia a dia, como uma espécie de votos de boa felicidade. Nós saudamos, graça e paz, meu irmão. Mas aqui é um conceito riquíssimo. Resumidamente, é a mensagem de que Deus quer um bom relacionamento com os homens, e de que Deus enviou o seu Filho para que esse relacionamento fosse possível. É a mensagem que os anjos anunciam aos pastores em Belém: paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem, a quem Ele quer bem. Essa é a mensagem. Paz é não haver mais inimizade. Paz é não haver mais guerra entre o homem e Deus. O nosso maior problema foi resolvido. Paz é a igreja poder habitar aqui de maneira tranquila e podermos estar incluídos nessa igreja de maneira tranquila, podermos ter acesso a Deus de maneira tranquila. Isso é paz. E graça. Graça é como essa inimizade foi desfeita.
Graça é como essa paz foi alcançada através de Cristo, daquilo que Ele realizou. E isso tem implicações diversas em várias áreas da nossa vida. Mas como Paulo falou, bispos e diáconos e toda a igreja, nós queremos ver essas implicações mais precisamente no relacionamento entre a igreja e a liderança. Essa graça e a paz aplicada nas relações entre nós, irmãos, no nosso serviço, no desempenho da nossa santidade diante do Senhor. Isso vai ficar mais claro mais à frente. Nós estamos meditando sobre o seguinte tema: a cooperação entre igreja e liderança. Primeiro, é uma cooperação no santo serviço. Verso 1 e 2, nós já vimos. Em segundo lugar, uma cooperação nas orações, do verso 3 a 4. Ele diz no verso 3: dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós. Paulo tem o costume de orar por todas as igrejas. Ele vai, lá em 2 Coríntios, apresentar as marcas do seu apostolado, como nós mencionamos, e depois ele vai falando sobre isso e como que, de maneira muito emocional, Paulo abre o coração e diz: quem é que não está sofrendo que eu também não sofro? Quem é que está sendo perseguido que eu não sinta também isso? Aquele que está desfalecendo, eu também estou desfalecendo por conta dele. As igrejas que eu plantei, quando eu saio e essa igreja está sendo perseguida, os irmãos estão fracos na fé, eu estou preocupado com todos. Então, além de toda a perseguição física, de toda a aflição física que ele enfrenta, há ainda a preocupação como pastor com os membros. Aquele que está frágil é também preocupação para Paulo. Então Paulo tem uma rotina de oração e de intercessão pela igreja. Nós precisamos inverter essa frase aqui do verso 3, e não tem problema nenhum a gente fazer isso no original aqui no grego. Não está necessariamente nessa ordem que está no português. Isso aqui é uma tradução, mas no original, a maneira como está deixa mais claro. Não muda o sentido, mas deixa mais claro. O sentido que ele está falando aqui é: por tudo que recordo, dou graças. Por tudo que recordo. Imagina a cena: Paulo, como seu costume, vai orar pelas igrejas que estão sendo perseguidas, como ele falou, em aflição, em agonia, intercedendo pelos irmãos. Eu não sei exatamente a ordem que ele ora pelas igrejas, se foi na ordem que ele plantou, mas ele diz que ora por todas, que intercede por todas. Mas em algum momento Paulo começa a orar pela igreja de Filipos, ele começa a interceder pela igreja de Filipos, talvez lembrando da perseguição, da oposição que aconteceu ali. Mas de repente Paulo começa a orar e vem talvez como que um sorriso no seu rosto, lembrando de como essa igreja é uma bênção em sua vida. Talvez uma alegria imensa invada ali o seu ser, e ele começa, nas suas palavras, a dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela existência dessa igreja. Essa igreja que tem sido cooperante, essa igreja que tem sido atuante. E Paulo então começa a dar graças ao Senhor em meio à sua oração. Vem um sorriso então no seu rosto. Que a igreja seja motivo para que os seus líderes orem assim por ela. Que sejamos motivo para que os nossos líderes, que os nossos pastores, e quando falo pastores aqui, eu falo todos os nossos oficiais, todas as nossas lideranças, todos aqueles que o Senhor constituiu para nos pastorear, que possamos ser motivo de alegria para eles, que quando orarem por nós, quando apresentarem a nossa vida diante de Deus, que possam não simplesmente lembrar das aflições, das angústias, dos trabalhos que nós damos, mas que possam lembrar também de como nós amamos, de como nós valorizamos os nossos líderes, de como nós valorizamos os nossos oficiais. Ao mesmo tempo que os pastores também se esforcem, pastores, mais uma vez eu digo, de maneira geral, que se esforcem também por lembrar da igreja de Cristo de uma maneira muito mais graciosa, ignorando os problemas, não fingindo que eles não existem, mas se esforçando para ver o que há de bom, se esforçando para manterem um coração grato diante do Senhor e enxergarem as bênçãos de serem pastoreados pelas suas ovelhas, pois elas também pastoreiam, pois elas também cuidam do coração do pastor. Essa igreja cuida de Paulo, ela cuida do seu pastor. Que a igreja e que os seus líderes vivam nessa harmonia de oração. Mas no verso 4 ele continua dizendo: fazendo sempre com alegria súplicas por vós em todas as minhas orações. Paulo tem lembranças dolorosas
Paulo tem lembranças amargas em vários sentidos. Paulo é um homem quebrado, enfrentou diversas aflições, ele foi açoitado. Eu vi uma descrição do que era um açoitamento. Meus irmãos, você depois que vê uma descrição do que é um açoitamento, dificilmente você permanece sem lágrimas nos olhos. A carne fica completamente dilacerada. E Paulo diz que aconteceu isso algumas vezes com ele. Paulo tem lembranças amargas do ministério. Paulo foi traído pelas costas. Paulo foi abandonado na prisão. Paulo tem muitos motivos para lamentar. Paulo tem muitos motivos para ficar recluso em um local e abandonar o ministério. Mas quando ele ora pela igreja, quando ele suplica pela igreja, o sentimento que ele coloca aqui é alegria, regozijo. Eu regozijo, eu tenho alegria e faço isso com alegria, não como um fardo, não como uma obrigação, mas com alegria diante do Senhor. Eu intercedo pela igreja, eu oro pela igreja. E parece que essas duas palavras numa frase só, parece que não se encaixam bem na nossa mente. Oração e alegria, oração e regozijo. A imagem que se tem por aí é que oração tem que ser chata, que oração tem que ser ruim, que tem que ser de joelho em cima do milho, para que quanto pior for, mais Deus vai aceitar. E parece que não entra na nossa mente, mas na mente de Paulo isso faz um completo sentido, pois Paulo aqui vê a oportunidade de saber que participa da execução dos decretos divinos. Ele não participa do planejamento, mas ele participa da execução, assim como todos nós participamos nas nossas orações. O pastor Jorge está expondo o livro de Atos, e ele já passou no trecho onde o Espírito Santo é derramado sobre o povo. E o Espírito Santo é derramado justamente quando eles estão em oração diante do Senhor. Não foi a oração que fez o Espírito Santo descer, mas como Calvino observa, muitas vezes o Senhor quer realizar os seus decretos depois de muita oração e intercessão da igreja. Imagine então o privilégio que nós temos de saber que nós fomos participantes de alguma maneira na execução dos projetos do Senhor na vida de muitas pessoas. Nós olhamos para a queda das pessoas, olhamos para o abatimento de algumas pessoas como motivo de tristeza, e deve ser chorado, claramente, deve ser lamentado, e principalmente se envolver pecado, deve ser chorado. Mas ao mesmo tempo nós não enxergamos a graça que o Senhor nos oferece de intercedermos uns pelos outros, e depois de ver o Senhor agindo no levantamento das pessoas, o Senhor reestruturando pessoas que estavam caídas, e nós estávamos orando por elas. E aí o nosso coração incrédulo depois diz assim: mas eu não acho que foi porque eu orei, não. O Senhor concede aquilo que nós pedimos, a igreja reunida em oração, e de repente aquele que estava afastado volta, aquele que tinha abandonado a fé volta atrás, aquele que tinha pecado de maneira muito escandalosa se arrepende, é tratado, restaurado diante do Senhor. E nós depois pensamos: será que foi a oração? Foi o Senhor, mas o Senhor quis que nós orássemos, intercedêssemos, e Paulo entende isso. Ele vê uma igreja sendo perseguida, e ele ora, e a igreja para de ser perseguida, a igreja começa a crescer ali, a prosperar, e ele entende que de alguma maneira ele está participando disso, então ele dá graças a Deus pelas súplicas que ele tem realizado. É uma súplica constante, eu faço em todo o tempo, e eu faço por todos vós. Não é uma oração aqui e ali, mas é uma oração constante, uma espécie de lista de uma tarefa diária. Eu oro por todos, eu suplico por todos, até pelas ovelhas que dão muito trabalho, até por Cíntia e Evódia que estão brigando, até pelos irmãos que estão me perseguindo na igreja e questionam a autoridade. Paulo ora por eles também. Não é só pelos bonzinhos, se é que pode existir bonzinhos, né? Paulo ora por todos. Ele ora por toda a igreja. E qual o motivo, então, que ele ora? É o nosso próximo ponto. Nosso tema é a cooperação entre igreja e liderança. Em primeiro lugar, é uma cooperação no santo serviço. Em segundo lugar, é uma cooperação nas orações. E, por fim, é uma cooperação em ações práticas. Versos 5 e 6. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até
agora. A palavra cooperação aqui é a palavra koinonia, que dá origem também à palavra comunhão. Nós entendemos o que é comunhão. Nós sabemos o que é a comunhão entre os irmãos. Mas comunhão não está limitada a esse conceito que nós já entendemos muito bem. Ele é um pouco mais amplo. Ele tem a ver também com o exercício da cidadania. Paulo vai utilizar muito termos aqui para a igreja de Filipos que tem a ver com o exercício de cidadania e tem a ver também com o exército, com termos militares. E comunhão é um desses termos. A koinonia é aquilo que um general tem com os seus soldados. É uma espécie de pacto. É aquilo que um imperador tem com a nação. Mais uma vez, é uma espécie de pacto. E Paulo diz, vocês cooperam, vocês estão pactuados comigo em um propósito. Vocês estão pactuados, nós fazemos parte de um mesmo reino, fazemos parte de um mesmo exército. Ele não vê a cooperação, então, como um fardo. E ele pede para que a igreja não veja a cooperação como um fardo, mas como uma graça divina. Ele vai deixar isso mais claro na sequência da exposição. Mas a cooperação, seja no sentido de cooperar financeiramente em ajuda material, ou seja no sentido de orações também, ou mesmo no sentido de recursos humanos. Por exemplo, eles enviam Epafrodito para pastorear Paulo, para entregar os donativos, mas para saber como ele está, para saber como é que está a situação. A igreja também que envia missionários. Então essa cooperação é de maneira ampla. Não foi uma cooperação com Paulo. Quero que você preste atenção aqui. Mas é uma cooperação com o Evangelho. Paulo é um homem santo, um homem de Deus. Tudo o que ele escreveu é inspirado e inerrante. Mas ele mesmo, tirando as escrituras que são inerrantes e inspiradas, ele mesmo está sujeito a erro, sujeito a pecado. Claro, já passou e ele não caiu, ele está na glória com Cristo, mas ele estava sujeito ao pecado tanto quanto qualquer outro. E aos nossos olhos humanos nós não sabemos. É por isso que a nossa cooperação não é com pastor A, pastor B, não é com comunidade A, comunidade B. A nossa cooperação, e Paulo deixa isso claro, é com o Evangelho, é a cooperação no Evangelho. Pessoas boas são levantadas, pessoas boas também são abatidas, ou se mudam, ou tem um novo projeto de missão para elas. Paulo precisou ser retirado de Filipos, ele foi plantar igreja em outro lugar. Pela graça divina, ele continuou cooperando com essa igreja, mas eles entendem que estão cooperando não com Paulo. Paulo é um servo, Paulo é um instrumento. Eles estão cooperando com o Evangelho. É com o Evangelho que vocês estão cooperando. Pode vir um outro missionário, pode vir um outro pastor. Paulo vai morrer, mas o Evangelho permanece, Cristo permanece, o serviço permanece. Também não foi uma cooperação aqui e acolá. Não foi uma cooperação de fogo de palha, movida pelo emocionalismo, do tipo que alguém que está emocionado e entrega tudo e muitas riquezas e coopera muito, mas na semana seguinte já não tem mais fôlego e não continua. Quantas pessoas vivem assim, desses arroubos de santidade e motivadas, mas que não se sustêm, que é bolha de sabão. Eles estão cooperando com Paulo sempre, desde o início até agora, até o tempo presente. Vocês estão cooperando, vocês estão atuantes, sempre que tenham necessidade, até quando não tenham necessidade. Paulo vai falar em Coríntios, na igreja de Coríntios, dizendo: eu tive até que dizer para a igreja: parem, vocês estão doando além das posses, parem, vocês vão ser prejudicados. Esse é o sentimento da igreja em relação à cooperação deles com o Evangelho. Quantos pastores podem dizer isso de suas igrejas, que de fato contam com as suas igrejas como cooperadoras, não dele, mas cooperadoras do Evangelho? Quantas igrejas podem dizer dos seus pastores a mesma coisa? Quantas igrejas podem dizer que confiam nos seus pastores nesse nível, de saber que se estiverem cooperando com ele, automaticamente também cooperam com o Evangelho? A nossa oração é que possamos viver esse nível de cooperação. Interessante uma situação que muitas vezes se torna um motivo de piada, um tom jocoso, a gente fala no seminário, que é a relação entre presbíteros e pastores. Eu não sei se todos já sabem desse tom jocoso que a gente fala às vezes,
que presbítero persegue pastor e pastor quer mandar no conselho, e a gente fala às vezes em toda brincadeira, mas muitas vezes algumas pessoas no seminário levam muito a sério isso e acabam falando assim no sentido de trazer um terror psicológico, principalmente os seminaristas que estão se formando agora. Cuidado com o conselho, cuidado com o presbítero, o terror. Mas, meus irmãos, eu falo isso porque me lembrei de uma certa aula com um pastor muito piedoso da gente, em que a gente estava nesses tons de brincadeira, mas às vezes falando as verdades ali como uma alfinetada, e ele disse: não é esse o sentimento que nós temos que ter em relação à igreja de Cristo. Não vá para a igreja não vá para uma igreja, não vá pastorear uma igreja com esse sentimento. Talvez existam ímpios ali, talvez existam presbíteros ali que perseguirão, talvez existam pessoas ali que torcem para que você não ganhe a eleição na igreja, para que você não seja mais pastor. Talvez exista, mas não vá com esse sentimento. Vá com o sentimento de que você vai pastorear o rebanho de Cristo e que você encontrará ali cooperadores e trabalhará junto com eles na obra. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Mas ele continua dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez nós não passemos no crivo de tudo que foi falado até esse exato momento. Talvez nós ainda estejamos muito aquém daquilo que é exigido de uma igreja cooperante, daquilo que é exigido de uma liderança. Mas há esperança para nós. Há esperança porque quem está pessoalmente engajado nessa missão de cooperação da igreja é o próprio Cristo, realizando a obra em nós, na igreja. É Ele quem vai realizar essa obra em nós. Então nós temos todas as ferramentas na mão, nós temos o Espírito Santo, temos Cristo e temos a sua palavra que vem justamente para corrigir as nossas falhas, para corrigir os nossos erros, para que andemos alinhados naquilo que Ele propôs para a sua igreja. Não só pela igreja, mas na igreja Ele está fazendo isso, pois ela mesmo é alvo do Evangelho transformador, como um organismo vivo que, ao mesmo tempo que está comunicando vida, ele precisa daquilo para permanecer vivo. Imagine um membro do seu corpo, pessoas que ficam acamadas durante algum tempo, começam a atrofiar alguns membros, começam a atrofiar a perna. Por quê? Porque não está sendo usado. Como é que a igreja vai se tornar vigorosa? Quando ela começa a realizar a missão, quando ela começa a plantar igrejas, pregar o Evangelho, ao mesmo tempo aquilo traz vitalidade para ela mesma, porque ela é um organismo vivo. E como organismo vivo que está produzindo, ela produz ainda mais vida. Essa é a graça do Senhor manifestada no seu povo. É interessante o projeto que o pastor Arival apresentou na igreja de Pinheiros. Disseram que na época era uma espécie de revitalização que eles queriam fazer na igreja de Pinheiros. E ele diz assim: o meu projeto é plantar igrejas, revitalizar outras igrejas, fazer a missão de Cristo. E aí o conselho diz assim: mas espera aí, você não entendeu. Nós queremos revitalizar essa igreja. Ele disse: sim, eu vou fazer isso realizando a obra de Cristo. Claro, nós não devemos ser pragmáticos, só porque deu certo é certo, mas o princípio está certo. E hoje é uma das maiores igrejas da nossa denominação, igreja missionária, cooperadora, rica financeiramente, espiritualmente, porque é uma igreja que não é em si mesmada, é uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que anuncia o Evangelho, que não vive para si mesma, mas que vive para o anúncio do Evangelho. A nossa esperança é que, se nós não estivermos ainda passando nesse crivo de Cristo, que nós ainda temos tempo, ao mesmo tempo que isso é um alerta. Nós ainda temos tempo, porque Cristo está realizando, é Ele que realiza isso na igreja. Ao mesmo tempo, o dia de Cristo é um dia com data marcada. Ele vai acontecer. Então, enquanto Ele não chega, nós ainda temos a chance de aperfeiçoarmos-nos enquanto igreja. Ainda há esperança para nós aplicarmos esses princípios, corrigir as nossas falhas e melhorarmos nessa relação de cooperação entre igreja e liderança. Nós temos algumas aplicações, meus irmãos. O primeiro é no desempenho do serviço em santidade. Nós fomos separados pelo Senhor para o desempenho do serviço no local onde estamos.
Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, separados para anunciar a Cristo. Toda a inimizade foi desfeita e nós precisamos anunciar isso ao mundo. Anunciar que nós éramos inimigos de Deus e que aqueles que ainda não abraçaram a Cristo permanecem como inimigos de Deus. E precisamos anunciar essas verdades para de fato a graça e a paz de Cristo ser implementada na vida de toda a carne, na vida de todas as nações. Em segundo lugar, intercedam uns pelos outros. Igreja, ore pelos oficiais com gratidão. Agradeça ao Senhor porque Ele concedeu oficiais. Talvez você não tenha prestado atenção nisso. Talvez você não tenha se atentado para isso, que oficiais são dados pelo Senhor. Ore mesmo quando eles cometem falhas, eles cometem. Orem por eles quando eles erram, quando eles não estão fazendo exatamente o que você queria, mas orem por eles com alegria e se alegrem porque vocês possuem oficiais. Quantos pastores dominadores, quantos oficiais dominadores, quantos falsos mestres que infelizmente estão numa posição de liderança na igreja. Existe isso? Existe, meus irmãos. Não quero chocá-los, mas há uma expressão que a gente fala também, que existem pastores chamados de pá de ouro. É aquele que enterra igrejas. Onde ele vai, ele enterra. Onde ele vai, ele enterra. É o pá de ouro. Ore quando vocês tiverem um bom pastor bíblico, quando tiverem bons oficiais, que são bíblicos, que querem melhorar, que querem aplicar os princípios de Cristo. Então orem com alegria por eles, agradeça pela vida deles. Oficiais, orem pela igreja com alegria. Foi o Senhor quem concedeu esse dom, foi o Senhor que concedeu esse ofício, quem colocou vocês aí para que vocês orem por eles, para que vocês pastoreiem um rebanho de Cristo com alegria, não por constrangimento, mas com alegria. Desempenho do seu ministério, ministério que o próprio Cristo realizou de pastorear esse rebanho. Em terceiro lugar, cooperem uns com os outros. Igreja, vocês não são voluntários. Vocês são servos, escravos de Cristo. Nós falamos que somos voluntários no sentido civil, porque trabalho escravo é crime. Então isso aqui é uma espécie de associação voluntária. Mas isso é para a lei. Mas no sentido do nosso relacionamento com Cristo e com a igreja, nós somos escravos. O sentimento do voluntário é aquele que faz o mínimo e depois diz, me agradeça porque eu fiz. O escravo, ele tem algemas invisíveis em seus pulsos e no final ele diz, depois de ter feito, ele diz, eu só fiz o que foi mandado, eu sou um servo inútil, eu só fiz o que foi me mandado. Você é servo de Cristo. Você não está aqui para agradar A ou B, mas para servir a Cristo. Oficiais, vocês não são donos da igreja. Quem governa a igreja é Cristo, através da sua palavra. Enquanto vocês permanecerem fiéis a Cristo e a sua palavra, vocês governam no nome de Cristo. Mas a partir do momento que vocês quiserem ser dominadores sobre o povo, e eu digo oficiais de maneira geral, liderança de maneira geral, me incluo aqui, prestes a ser ordenado, pastoreiem o rebanho de Cristo, não como dominadores. Vocês não mandam no rebanho de Cristo. Vocês não mandam na igreja. Vocês estão governando, vocês são supervisores, bispos, aqueles que supervisionam um rebanho que não lhe pertence, um rebanho que pertence a Cristo. Vocês desempenham o mesmo ministério que Cristo realizou, aquele ministério de Cristo, o ministério de pastorear. É um grande orgulho, uma grande glória, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Concluindo, meus irmãos, o faxineiro, lá da nossa história inicial, o faxineiro do projeto da NASA, da Apolo, do projeto Apolo, de levar o homem à Lua, entendeu que fazia parte de uma missão muito maior do que o seu simples serviço que ele estava realizando ali. Ele fazia parte da missão de enviar o homem para pisar na Lua. Nós fazemos parte de uma missão infinitamente maior e muito mais importante.
não de enviar um homem para que ele pise na lua, mas de anunciar que Deus enviou o seu Filho e que ele pisou aqui na terra. E não há missão mais importante, mais urgente do que essa. De fato, cada parte é importante e é precisa a cooperação entre igreja e liderança. Paulo fala isso em uma outra linguagem, a linguagem do corpo. Lá em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os muitos membros que o corpo tem, e em resumo ele vai dizer, são muitos os membros desse corpo, e talvez você impute um desses membros como menos digno, e em resumo Paulo vai dizer mais ou menos assim, então arranque ele. Já que você não é canhoto, então arranque o seu braço esquerdo. Já que você não usa muito o seu dedo mindinho, então arranque ele. Nós não fazemos isso. Mesmo que às vezes pareça não ser essencial, ele é importante. Todos os membros desempenhando a sua função são importantes nesse corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém. Palavra abençoada.